A partir de agora, você ouve Debate Cume, um programa do Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Apresentação, Pastor Evandro Bernardo e convidados. Ele tem que mudar isso aí, eu tenho que tirar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Eu sou o pastor Robert Henriques, não sou o pastor Evandro Bernardo, sou o pastor Robert Henriques e faço parte do CUME, que é o Conselho de Unidade Ministro do Evangelho. Estamos dando início a mais um Debate CUME, com um tema muito interessante que a gente falou ontem, a gente vai falar um pouquinho mais nesta manhã. Bom dia, meu pastor, Deus te abençoe. Bom dia, pastor Robert Henriques, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, todo o CUME e todo o povo de Deus. Que bom podermos estar aqui através da rádio Palavras de Vida FM, a Princesinha do Rio, para trazermos algumas coisas que esclarecem, porque a palavra de Deus é para ser entendida, mas entendida não de acordo com a sua igreja, é entendida de acordo com o que a palavra quis dizer, para que não haja divisão no povo de Deus. Então nós temos que falar aquilo que a palavra diz e como interpretá-la. Que esse debate seja uma bênção, para a glória de Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos dê sabedoria. Amém, glória a Deus. Meus amados, antes de a gente entrar no tema, eu quero convidá-los a dia 29, neste próximo sábado, a partir das 9 horas, nós vamos realizar lá na igreja Fé para Todos, em São Gonçalo, o Café do Cume, que é um café gratuito. E eu convido a todos os amados irmãos, todos os ouvintes, quem quiser estar presente lá, você que é pastor, presbítero, evangelista, você que é membro de uma igreja, quiser participar conosco, vai ser um café gratuito, a partir das 9 horas, e nós vamos ter um pastor que vai estar ministrando a palavra de Deus, que é o pastor André Gomes, da igreja Nova Vida do Alcântara. Teremos cantores e cantoras que vão estar cantando, louvando ao Senhor. As cantoras Magali Brito, Bárbara Cristina e Érica Foster. E o pastor Evandro convida a todos, porque ele vai estar ministrando a ceia do Senhor neste próximo sábado, a partir das 9 horas. E vai ser o último café do Cume do ano, e nós estamos convidando você para ter essa participação, conhecer o Cume, conhecer os pastores que fazem parte do Cume. Nós temos no Brasil muitos conselhos, nós não somos contra nenhum conselho, mas temos o CUME, que se preocupa demasiadamente em trazer o crescimento a todo crente, a todo líder, a toda pessoa que tem uma chamada de Deus, não é isso, Robert? Verdade. Um crescimento na palavra e na unidade da fé, sem discriminar ninguém. Amém. Glória a Deus. Esqueci de dar bom dia também ao pastor Nilton, vai participar conosco aqui também do debate. Pastor Nilton, cadê o telefone para que as pessoas possam entrar em contato? Está aqui. O número do telefone aqui da rádio é 97179-7380. Repetindo, 97179-7380. Você pode ligar, participar ao vivo. Se quiser fazer uma pergunta... Ou dar opinião, né? Quiser dar uma opinião, quiser deixar uma sugestão de algum tema aqui para nós conversarmos, bater um papo aqui, seja muito bem-vindo. É só entrar em contato com esse telefone 97179-7380. Amém? Bem, meus amados, pastor Samuel Brito, ontem a gente estava falando a respeito se somos salvos pela fé ou pelas obras. Antes de eu passar para o senhor, eu quero ler aqui os textos da Bíblia sobre esse tema, porque Paulo, ele fala aqui a carta aos Efésios, e Tiago também fala a respeito desse mesmo tema. Será que eles se contradizem ou eles se complementam?
E eu quero começar lendo a palavra de Deus. Diz a Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, Tiago, você lê Tiago, parece que estão se contradizendo, e é isso que a gente está falando a respeito desse tema. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Eu vou ler aqui desde o início, pastor, para que as pessoas possam entender o contexto. Meus irmãos, aqui versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa ou necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também, a fé, se não tiver obras, por si só é morta, está morta. Então, parece que Paulo está falando uma coisa e Tiago está falando outra. E ontem a gente debateu aqui, o pastor falou a respeito da salvação, falou que não é mérito humano, mas é graça, favor imerecido de Deus. E, pastor Samuel Brito, eu fiz uma pergunta ontem, e a gente vai entrar um pouquinho mais na questão das obras, se o senhor quiser falar também a respeito desses dois textos, fica à vontade. E a pergunta que eu fiz, entrando na questão das obras, é: as obras são opcionais na vida do cristão? Não, porque o amor de Deus, eu até comentei um pouquinho ontem, Deus me salvou para que eu seja Cristo na minha casa, na minha família. Então não é só eu ser salvo. E Jesus fala sobre isso, dizendo que serás salvo tu e a tua casa. Então os meus familiares não precisam aceitar Jesus? Jesus não disse isso. Eu tenho que representar Cristo na minha casa. Aí o que as pessoas falam hoje é o seguinte: pastor, mas eles não querem, mas você tem que insistir. Sim. Jesus veio para morrer. Tentaram não fazê-lo morrer. Mas ele disse: você é louco, Pedro. Eu vim para morrer. Então eu tenho que procurar ser Cristo na minha casa. Pastor, mas eu sou humano, sou pecador. Mas você tem que ter um novo nascimento. Amém. Para que você, as suas obras ou os seus frutos possam trazer Cristo às pessoas, principalmente da sua casa, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, da sua faculdade. Você tem que ser luz onde há trevas. Tá? Sim. Olha o que Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 6. Olha o que Paulo diz. Mas aquele que está sendo instruído na palavra... Então, primeira coisa, aceitei Jesus, eu tenho que aprender a palavra, não é entrar num curso de teologia. Tá? É você ler a Bíblia todos os dias, participar dos estudos na sua igreja, anotar mensagem do seu pastor, para que você seja instruído na palavra. Agora, olha o complemento desse versículo, 6:6 de Gálatas. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ele está falando do líder principal, do pastor principal da igreja. Não é você dar dinheiro a ele, não é você beijar os seus pés, é você se multiplicar em bênçãos seguindo o seu líder. Entendeu? Sim. Você fazer participantes, você vai trazer para os seus
seus amigos, seus familiares, aquilo que você aprendeu na igreja. Amém. Então, os irmãos de Bereia, tudo que era pregado, eles iam conferir na Bíblia. Isso. Infelizmente, a igreja de hoje, ela não confere. Ela aceita qualquer baboseira. Qual é o evangelho que é pregado hoje? Vem que você vai ficar rico, você vai ter carro zero, você vai ser patrão, você vai ter um salário alto. A Bíblia não fala nada disso. E as pessoas acreditam, depois se decepcionam com quem? Com o pastor? Com a igreja? Não, se decepciona com Cristo. E quando acontece qualquer coisa na sua vida, na sua família, eles perguntam, Deus, o que eu fiz? Aí você começa a cobrar a Deus, como Adão fez. Culpou a Deus. Adão disse, uma mulher que tu me deste. Quem é o culpado? Eu só pequei porque tu me deste uma mulher. E a mulher, por ser humana, disse, foi a serpente. Então, o evangelho de hoje é de transferência. Aí fica o crente mudando de igreja para igreja. Eu não sou contra a mudança, eu tenho irmãos que vieram de outras igrejas lá. Então, você, com o seu crescimento, você vai vendo você aonde você se alimenta. Não é que você saiba mais do que a sua liderança. É que você vai se alimentando e depois você tem igual uma criança. Ela começa tomando leitinho do seio da mãe. Isso. Depois começa a fazer mingauzinhos, né? Depois começa uma comidinha mais pastosa. Depois a criança começa a comer uma comida mais sólida. Isso. E você vai, de acordo com o seu crescimento humano, você vai mudando de comida. Tá? Tem comida que criança não pode comer. A medicina diz, uma criança de 2, 3 anos, se comer porco, é perigoso. Os judeus não comiam. Entendeu? Então, existem comidas que você não pode dar para uma criança. Não faz mal a você, que já tem o seu organismo formado, mas aí você pode comer. Já uma criança, você pensa 2 vezes. Vamos dizer, uma linguiça. Toda criança pode comer linguiça? Enlatados, até para nós adultos, é complicado. É perigoso. É perigoso. Então, você tem que ver o que você está absorvendo como membro da sua igreja. E por isso muitos trocam. Tá? Muitos pastores não têm um amor pelas suas ovelhas. Tratam pessoas como se fossem escravas. Mas é uma série de coisas. Agora, quantas igrejas aí estão crescendo, e graças a Deus por isso. Agora, temos que pregar o evangelho certo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Uma das vertentes daqui é você fazer participante, que é você estar nos cultos. Isso. Você valorizar a sua liderança, seja de jovens, de crianças, músicos, seus líderes, seus pastores auxiliares. Você vai trazer a alegria de ver que você está crescendo. Verdade. Então, pastor, Agora só, desculpa, você fez uma pergunta. Olha o que o apóstolo Paulo, o maior teólogo, evangelista e missionário da igreja primitiva, empenhou-se, para responder a sua pergunta, empenhou-se em levar o evangelho aos confins da terra, sem se esquecer-se dos pobres, dos necessitados, dos aflitos. Essa é a contradição que as pessoas falam de Tiago e Paulo. Paulo pregou a salvação, mas quando você se converte, o seu coração se abre em favor das pessoas. Não adianta eu pegar um mendigo ali fora que não comeu nada a noite toda, o dia todo, e pregar o evangelho para ele. Ele pode até querer, mas antes eu dou um alimento a ele, para que ele se satisfaça e seja aberto um canal de bênçãos para a sua salvação. Nós temos na nossa igreja a campanha do quilo. Isso. Tá? Nós abençoamos pessoas. Ah, pastor, eu levo e as pessoas lá vendem por outro. Você não julga as pessoas, você abençoa. Pastor Samuel Brito, ontem a gente falou a respeito do ladrão da cruz. Se ele não tivesse sido crucificado, tivesse a oportunidade de continuar a sua vida, ele teria que praticar as obras. Sim, ele teria que se batizar. Teria que... Por quê? Porque o entendimento nosso aqui é que a fé e as obras andam juntas.
Sim, eu estou De maneira progressiva, conforme você está falando aí. De maneira progressiva, a fé e as obras andam junto e vão crescendo conforme a vida do crente, do cristão. O grande problema é o seguinte, o ladrão ia descer da cruz, não morreu, ia ser grato a Cristo, porque ele sentiu ali na cruz a alegria quando Jesus disse para ele, olha, eu vou ser teu Senhor. É a satisfação do novo convertido. Ele sai querendo converter todo mundo. Sim. Ele ia descer e querer seguir a Jesus. Aí o que ia acontecer? Ele ia ter que ter o batismo de João. Sim. Batismo nas águas, entenda, batismo não salva. Mas é um ato de fé para você sepultar a velha criatura. Tá? Sepultar a velha criatura. Ah, mas eu não morri. Mas você conheceu o Evangelho. Sim. Todo o seu pecado até ali foi perdoado. Agora, só que você não morreu e nós somos pecadores. Você vai continuar. Aí tem que ter um crescimento. O que é que aquele homem ia fazer? Ia seguir os discípulos de Jesus, aprendendo a palavra de Deus para você se nutrir. Se ele ficar só com o que ele conheceu, ele ia se perder, porque o pecado na sua vida ia tomar conta das coisas boas que ele absorveu. Sim. Ontem a gente falou a respeito da fé, que a fé é um meio, é um instrumento, e eu dou um outro exemplo na Bíblia, que falo do patriarca Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Só que creu apenas? Não. Ele teve que fazer as obras. Então ele fez as obras. Deus disse para ele, sai da tua casa, ele obedeceu, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. E ele fez o quê? Ele obedeceu. Sim, agora veja bem o pecado que existia dentro de Abraão. Ele levou Ló, ele não tinha que ter levado Ló. Porque, queridos, se nós não praticarmos isso, nós vamos toda hora estar cometendo pecado. E pecado é transgredir as leis de Deus. E isso é pecado. Ele levou Ló e Abraão sofreu na sua caminhada com seu sobrinho. Então, pastor, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Como praticar as boas obras? Porque existem as obras más. E a Bíblia diz que as nossas obras serão julgadas. Por quê? O que a gente vê hoje no meio evangélico? O senhor entrou na questão da igreja, eu queria entrar nessa questão. A Bíblia diz o seguinte, a árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo. A Bíblia também fala que os anjos, eles queriam fazer o que nós fazemos hoje, que é pregar o evangelho. Eles tinham um desejo. A vontade deles era de estar aqui, no meio de nós, pregando a palavra de Deus. E Deus não permitiu isso a ele. Entregou aos homens. Só que a gente tem que ficar apenas com a fé, somente crer. Nós não temos que também praticar as boas obras. O que é praticar as boas obras? E por que a igreja hoje, pastor, a gente vê tantos crentes hoje desanimados? Não tem mais aquela vontade de fazer a obra, não tem mais vontade de participar. Antigamente a gente tinha, eu me lembro, quando eu comecei, há 25 anos atrás, as pessoas tinham mais vontade de estar nos cultos. Os cultos de meio de semana eram os cultos lotados. As pessoas lutavam para fazer parte de um back vocal. As pessoas se esforçavam para estar domingo à tarde para participar do ensaio. Tinha ensaio, o ensaio era por volta das 17 horas. As pessoas iam para o ensaio, participavam do ensaio, depois do ensaio tiravam um momento de oração para depois começar o louvor. As pessoas não chegavam atrasadas. E hoje na igreja, as pessoas não se animam mais em participar de um ensaio. É uma dificuldade danada você marcar um ensaio na igreja para a questão de louvor. As pessoas hoje chegam atrasadas, não chegam no horário do culto. O que está acontecendo com a igreja hoje, pastor? Que as pessoas não sentem mais vontade de fazer a obra de Deus. Eu não digo nem, pastor Robert, que não sente a vontade. É que quanto mais você se encher de Deus, você não vai deixar um vazio em você para que as obras deste mundo, que não são ruins, você descansar um pouco, você ter um sono tranquilo, você não se cansar muito. Se você não se expor a crescimento no Evangelho, o que não é Evangelho, o que é do ser humano, que é natural, vai ocupar o lugar.
Veja bem, Deus mandou que Abraão saísse. Saia da sua casa e da sua parentela. Isso. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tudo bem. Ele olhou o seu sobrinho, porque o seu irmão havia morrido, e disse, não, isso não é pecado. Isso não é pecado. Ficar em casa no meio de semana não é pecado. Deus vai entender que eu trabalhei muito, que eu sou ocupado, que eu tenho que cuidar da minha família. Foi o que Abraão tentou fazer. Levar Ló não era um pecado, mas era um risco que ele iria trazer a Abraão como trouxe. Como Deus viu lá na frente, disse, Abraão, não leve ninguém. Ló não era pecado. Tanto que Deus abençoou Ló. Mas tornou-se um peso, né? Às vezes você... Veja bem, eu tratei de um casal que eles quase se divorciaram. Na época não tinha nem divórcio. Estava começando a entrar no divórcio. E o grande problema era o seguinte, eles eram frequentes na igreja matriz, eu estava lá, e eles não perdiam um culto. Só que eles pediram um trabalho. E Deus deu o trabalho aos dois. Começaram a prosperar, compraram carro, fizeram uma opção de coisa. Deus abençoando. Se você é fiel, Deus vai te abençoar. Verdade. Só que um dos dois, eles começaram um ia e o outro não. Aí isso eles me falando. Pastor, aí eu ia uma quarta, vamos dizer, o culto fosse hoje na igreja. Eu ia uma quarta e na outra quarta ia minha esposa. Quando eu ficava em casa, cuidando das minhas crianças e também dos meus pais que moravam do lado. Aí eles começaram a dizer, pastor, então nós fizemos isso. Só que, antigamente íamos nós dois e levávamos as crianças. A gente não ficava em casa. Quando começou a ficar um dos dois, a família começou a interferir no relacionamento dos dois. Coisa que não estava acontecendo. Eu não me lembro quem morava nos fundos, se era o pai da noiva e a mãe, ou o pai do noivo e a mãe, do marido ou a mãe. Então, a mulher ficava em casa, era o papai e a mamãe dela, e ela em casa, pô, seu marido foi para a igreja, deixou você aqui? Você permitiu que seu marido fosse? Aí ela começou a botar para fora coisa da intimidade dos dois. O que aconteceu? Foi semeando uma discórdia entre o pai dela e a mãe contra o marido, coisa que eles não tinham isso. Então, vou levar para outro lado, eles quase se divorciaram. Meu Deus. Vou trazer para outra coisa. Você na igreja, em casa você ficando, talvez haja alguma coisa no seu terreno, ou na frente da sua casa, ou você vai receber uma visita que você não queria, vai começar a interferir na sua comunhão com Deus. Se você estivesse na casa de Deus, aquilo não iria acontecer. Você não discutiria com ninguém, você não iria. Aí eu lembrei que eu falei assim, tá vendo, se você estivesse na igreja, nada disso estaria acontecendo. Eles falaram, realmente. Aí fica um com raiva do outro, aí o marido com a esposa dormem já brigados, aí começa uma discussão e o diabo que está ao derredor começa a trabalhar e nós somos pecadores. Verdade. Tá? Quando eu falo na igreja que ninguém é bonzinho, nem você como crente é bonzinho, porque se pisar no seu calo, o pastor Robert, tocar na Luciana, tocar no Luciano, tocar nos seus pais, você vai brigar. Vira uma fera. Porque ninguém gosta disso. Então, qual é o melhor lugar para você fazer? Estar na casa de Deus e se ocupar com as coisas de Deus, que você não dá vazão para que outras coisas aconteçam na sua vida. Posso dizer mais uma coisa? Sim. Paulo nunca separou evangelização da prática das boas obras. Nunca. Evangelização e ação social caminham juntas. Fé e obras. Nasci de novo, tem que praticar. Tem que praticar as obras. Então, ação social e evangelização caminham juntos. A ação social, a evangelização
e a ação social caminham juntos. A evangelização sem ação social produziu a teologia petista, pietista, não é petista não, isso é o mal do Brasil, pietista, que se importava com a alma e não com o corpo. Tá? A ação social sem a evangelização desembocou nessa teologia da libertação, que se importa com o corpo e não com a alma, em desacordo com a palavra de Deus, que na verdade não devemos separar o que Deus uniu. Você é corpo, alma e espírito. Então o evangelho que você creu tem que satisfazer você no seu corpo, mas também na sua alma, que são os seus sentimentos. Ah, pastor, tem que ir para a igreja todo dia. Você não pode esquecer que você é esposa, ou que você é marido, ou que você tem filhos. Deus não vai te abençoar. Você tem que saber ter um equilíbrio nas suas decisões. Você tem esposa, você tem que cuidar do seu marido. Ah, eu vou fazer jejum 40 dias. Você não é louco. Tá? Ah, eu vou só viver em oração. Você tem uma esposa. Você tem um marido. Ah, Deus vai abençoar porque eu estou servindo a Deus. Não se esquecer da sua casa. O que a Bíblia diz? Se você não sabe cuidar da sua casa, dos seus afazeres, seja como mulher, como homem, como filho, como é que você vai cuidar da casa de Deus? Mas também você não pode falar, eu estou buscando a Deus, vou viver na igreja. Você vai desprezar a sua esposa, o seu marido, a sua família, e Deus vai te punir por isso. Pastor Samuel Brito, e é uma honra, né, você servir a Deus. Você ser um pastor é uma honra, você ser um ministro de louvor é uma honra, você ser um diácono, obreiro, você ser membro de uma igreja, você está no culto, você está presente ali para cultuar, conforme a gente falou aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é uma honra, é um privilégio a gente ter uma igreja, de você poder hoje é quarta-feira, hoje tem culto na nossa igreja, é um privilégio de eu poder me preparar para estar no culto, estar ali para louvar ao Senhor, adorar o nome dEle, ouvir a palavra de Deus, seja quem for que esteja pregando lá, você vai ouvir, porque o Senhor sempre nos ensinou lá que algo no culto sempre vai falar o nosso coração. Porque os grandes mestres da palavra de Deus dizem que do altar exalam bênção para os que estão lá. Verdade. Não vai pela internet. Claro que as pessoas que assistem os cultos pela internet são salvas, são curadas, são libertas, mas exalam bênçãos do altar para aqueles que estão ali. O ambiente ali é propício para milagres. É propício para você absorver coisas que vão fortalecer a sua vida natural, a sua vida espiritual, fortalecer sua fé e as suas decisões. Talvez em casa, aí você liga a televisão, futebol não é pecado, mas você pode se distrair com isso. Ver uma novela não é pecado, a não ser novelas que você vê que é um escândalo, você vê. Existe... outro dia eu estava falando para uma irmã lá da igreja, que ela veio trazer, estava passando a vida do apóstolo Paulo. E ela veio conversar, poxa, pastor, eu não sabia que o apóstolo Paulo tinha passado por isso. Eu digo, por quê? Aquilo que a senhora viu é mentira. Mas como? Passou lá, é a vida de Paulo. Quem escreveu? Foi uma autora que não era cristã, mas que estudou a vida de Paulo. E uma novela é uma motivação para você trazer para aqueles componentes da novela, porque a Bíblia não fala quem foi a mãe de Paulo. A Bíblia não fala quem foi o pai de Paulo. A Bíblia não fala que se Paulo tinha irmão ou não. Na novela tinha. Ele era apaixonado, né? Ele era apaixonado. Entendeu? Não, ele foi apaixonado. Entendeu? Por alguém. Aí você vai seguir Paulo sem saber a estrutura. Ele disse, eu prefiro não casar. Se você for para uma história secular, alguns dizem que Paulo era apaixonado pela irmã de Estevão, que Paulo deu ordem para matar. Não estou dizendo que isso é correto, não, mas eu li um livro sobre isso. Tá? Só para me deram de presente para eu ver o que é isso. Eu não vou trazer isso no púlpito da minha igreja, porque eu não sei se é verdade ou não. Todos nós temos os nossos particulares. A Bíblia traz, e muitas coisas se perderam. Sim.
que aconteceu, a Bíblia não conta todos os milagres de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus fez muito mais milagres. Tanto que João diz, né, que não seria capaz de ter compor um livro, livro da época. Então, agora, a pessoa Tantos para milagres. escrever uma vida de Jesus, alguns dizem que Jesus se apaixonou por Maria Madalena. Maria Madalena se apaixonar por Jesus, poderia. Porque Jesus era um ser maravilhoso. O seu olhar, as suas palavras. Então as pessoas, não tem pessoas que se apaixonam pelo pastor? Porque ele canta, porque ele prega, porque ele encanta, tudo isso. Agora, esses particulares eu não posso colocar no livro porque eu não tenho certeza de nada. Sim. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Verdade. Para que a gente não aplique coisas desnecessárias à nossa fé. Que até para praticar as obras, a gente tem que saber praticar as Saber, obras. Saber. Não é de qualquer maneira. Uma outra coisa que a gente vê hoje em dia na igreja, as pessoas fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Não se preparam. Uma pessoa que... O pastor Samuel Brito é ministro, né? Ministro, além de pastor, foi ministro de louvor por muitos anos, e canta ainda. As pessoas chegam e cantam de qualquer maneira, Deus aceita e que se dane. E não é assim. As pessoas vão para o culto, uma pessoa chamada para pregar, ou até mesmo participar do debate, e não ler a Bíblia. Não procura estudar a palavra. Eles dizem que o Espírito Santo vai trazer a memória. O Espírito Santo vai trazer a memória aquilo que você leu. Eu vou fazer o Enem, não vou estudar e Deus vai me trazer a memória. Não vai mesmo. Agora, quando você estuda e é uma pessoa de Deus, Deus vai trazer, se houver alguma pegadinha que todas as provas têm, Sim. Deus te dá sabedoria para você fazer. Deus coloca a palavra na minha boca. Deus nunca colocou palavra na boca de ninguém. Se você vai pregar sobre João Batista, você tem que saber quem foi João Batista. Sim. O que ele praticou. Isso. A diferença de João Batista para João Evangelista. Isso. Tá? Você mesmo ontem, quando nós saímos daqui, você estava comentando que o João, que diz que era o apóstolo do amor, quando falaram que tinha um grupo que não fazia parte dos que estavam com Jesus, João, o apóstolo do amor, estava tão cheio de Deus, tão cheio das bênçãos de Deus, do poder de Deus, que ele disse: Senhor, quer que eu mande fogo? Descer fogo do céu, o apóstolo do amor, e consuma. Jesus disse: espera aí, gente, eu não vim matar ninguém não, eu vim salvar. Era conhecido como os filhos do trovão. Exatamente. Então, a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente... Você vai querer ver uma novela bíblica? Ótimo, melhor do que ver essas novelas da Globo. Verdade. Você tem que saber que ali é uma novela escrita por pessoas que tem que colocar... Eles acrescentam algumas coisas. Acrescentam coisas para dar um sentido. Para dar audiência, para ter uma ficção. Um sentido à história. Tá? Você viu que Paulo, dessa coisa de Paulo entrou no meio, veio leões e Paulo venceu o leão. Está escrito isso na Bíblia. Mas é a história. Eu nunca vi história na Bíblia. Eu não cheguei a acompanhar a novela, eu só vi algumas cenas e que ele foi lançado numa arena. Mas a Bíblia não diz que ele enfrentou o leão, que ele, os outros morreram e ele venceu o leão. Não diz isso. Nem Daniel venceu os leões. Os leões foram vencidos por Daniel. Os leões foram vencidos pelo poder de Deus em Daniel. Eu sempre brinco assim, por que os leões... ao pastor Nilton. Nilton, por que os leões não comeram Daniel? Por quê? Fala aqui no microfone. Porque Jesus estava lá. Não. Fala mais perto do microfone. Por quê? Porque Daniel não tinha cheiro de carne, meu. Isso aí. Para você vencer as mazelas desse mundo, você tem que ter cheiro de Cristo. Isso aí. Tá? A sua presença no mundo é o cheiro de Cristo, é a luz de Cristo, são as palavras de Cristo. Mas eu sou pecador. Então vai aceitando que você não pode se mudar. Aquela mulher, você disse ontem aqui no debate, disse para Pedro: o teu modo de falar te denuncia. O teu cheiro te denuncia. Quantas pessoas já chegaram em você como homem ou uma mulher de Deus e disseram para você assim, você com roupa normal, sem falar nada, sim. Alguém fala assim: você é evangélico? Aí você pergunta por quê? Sei lá, você é diferente. Porque Cristo nos transforma. Amém. Então você vai à igreja, você participa, você evangeliza, você pratica as boas obras,
porque você agora é um novo nascimento, você é diferente, mesmo sendo pecador. Então, pastor, não adianta só ter a fé. Moisés tinha fé. Moisés creu em Deus, né? Quando viu lá a sarça ardendo, Deus chama ele. Só que você vê que Moisés, Gideão, Davi, esses homens que tinham grande fé, fizeram grandes obras. Então não adianta você só ter a fé. Você tem que ter a fé, mas você tem que fazer a obra. É possível uma pessoa, está falando sobre salvação, se somos salvos através da fé ou através das obras. E a gente está concluindo que os dois se completam. Agora, é possível uma pessoa ter fé, pastor, só a fé, ser salvo só pela fé e não pelas obras? Não, vamos botar aqui, as obras não salvam. As obras não salvam, o que salva é a sua fé. Sim. Agora, se você tem fé, você passa a ter um crescimento e você começa a praticar as boas obras. E essas obras seriam o quê? Bom, quando praticamos as boas obras, demonstramos amor ao próximo e gratidão a Deus. O amor apenas de palavras é uma caricatura barata do verdadeiro amor de Deus. Somente evidenciamos amor ao próximo quando o socorremos nas suas aflições, quando lhe estendemos as mãos em suas necessidades. A nossa motivação mais sublime, porém, em viver uma vida zelosa na prática das boas obras é demonstrar nossa gratidão a Deus pela sua graça generosa e salvação gratuita. Agora, isso aqui, não praticamos boas obras para exaltar a nós mesmos, mas para glorificar a Deus. A Bíblia fala sobre isso. O que sua mão esquerda dê, a sua mão direita não pode saber. Uhum. Se você abençoar uma pessoa e sair por ela, não, eu abençoei fulano, isso aí não vai ter semente. Isso aí é tocar trombeta, né? Tocar trombeta. Então você tem que entender que você abençoa sem você ser glorificado. O Deus que está em você que é glorificado através de você. Lá na igreja, às vezes eu fico sentado lá embaixo no louvor, e eu fico vendo os irmãos que chegam atrasados. É só as pessoas saberem que eu sou pastor, vão lá pedir dinheiro. Porque as pessoas acham que só porque você é de Deus, você tem que distribuir dinheiro. E a Bíblia não fala isso. As pessoas acham que só por você é crente, você tem que dar um prato de comida. Então não confunda o você abençoar alguém ou as pessoas abusarem de você porque você é bom. Então vamos lá, vamos entrar então na questão das obras. Maria de Calcutá. Madre Maria de Calcutá. Madre Maria de Calcutá. Fez muitas caridades, ajudou muita gente. Sim. Pessoas que ajudam os orfanatos, as pessoas que abençoam, as pessoas que fazem caridade. Essas pessoas, então, isso não é garantia de salvação. Não. Por que ela fez isso? Vamos entrar na igreja católica, não tem nada, eu tenho amigos, padres, a gente se reúne. Mas qual é a verdadeira motivação? O que Maria falou. Você tem que fazer essas coisas em gratidão a Deus. Quando eu vou levar uma campanha do quilo, porque se eu passar necessidade, Deus vai me suprir. Mentira. Isso é mentira. Eu vou dar o dízimo porque eu não vou ter falta de dinheiro. Isso é mentira. Tá? Porque você está semeando aquilo que não é seu. Está semeando o que é de Deus. A hora que você colocar os seus interesses, o pastor vai ver que meu dízimo é alto, ele vai me dar funções. Pronto, você já tirou o valor da oferta e do dinheiro. Eu levo sempre 10 cestas para suprir as necessidades. Você não tem que falar. Salomão fala isso, aquele que é glorificado pelos seus atos, e ele mesmo toca a trombeta, não tem valor nenhum para Deus. Deus é justo para julgar. Pedro, Tiago e João, mas Pedro mais, que quem falou foi Pedro, quando eles estavam lá no monte com Jesus, Jesus se transfigurou e apareceram junto a Jesus Moisés e Elias, ali representando a época dos profetas e a época da palavra, né? O que Pedro disse? O que Pedro disse? Senhor,
vamos ficar por aqui mesmo. Vamos fazer uma tenda aqui para o senhor, para Elias e para Moisés. Isso foi uma demonstração de carinho de Pedro para Deus? Não. Foi o egoísmo. Egoísmo, Jesus olha para ele e diz, tem aqueles outros lá que ficaram lá. É. Eu trouxe vocês para um privilégio de vocês verem a minha glória. E você está sendo egoísta. Eu não vim só para você, Pedro. Eu vim para aqueles. Eu vim para o mundo inteiro. E ele esqueceu da família dele Não, também. esqueceu de todo mundo, porque nós nos tornamos dignos, nós não somos dignos. Tá? Jesus, quando na cruz do Calvário, disse assim, Pai, perdoa-lhes, que eles não estão sabendo o que estão fazendo. Não peço somente por estes, mas peço por aqueles que vão crer em mim. Jesus ali na cruz falou o meu nome, o seu nome, o nome da minha esposa, o nome da sua esposa, pastor Nildo, seu filho. Deus falou em nome do Senhor, Pai, perdoa aqueles também que vão ouvir falar de mim, que eles sejam sensíveis à palavra, porque a palavra gera fé, e a fé transforma. Não num cristão orgulhoso ou vaidoso, mas de uma pessoa simples. Deus te usa demais, mas se você se tornar orgulhoso por isso, porque não é pelo seu nome que os demônios são expulsos, não é pelo seu nome que as pessoas são curadas, são abençoadas. A própria Bíblia fala que naquele dia vão chegar pessoas lá, Senhor, eu ganhei 3 mil, minha igreja tinha 10 mil membros, paralíticos andavam, e aí a Bíblia fala que Jesus fala assim, você fez isso em nome de quem? Se for para a tua glória, você não tem direito ao céu. Tá? Você tem que fazer isso para a minha glória. Claro que você gosta, quando você é abençoado por Deus, você pode abençoar pessoas. Mas você tem que vigiar para você não cair na tentação de se glorificar. Pastor Samuel Brito, é que essas pessoas, elas imaginam, pensam que fazendo caridade, ajudando o próximo, ótimo, ajudando pessoas necessitadas, pessoas passando... Você vê que tem várias campanhas aí, até mesmo na televisão, você vê várias campanhas. Eles pensam que fazendo isso estão se aproximando mais de Deus. Porque se consideram pecadoras, falhas por causa dos seus pecados, não reconhecem Cristo Jesus, porque a salvação, conforme a gente disse, vem pela fé. Exato. Vem pela fé um instrumento. E as boas obras também. E as boas obras. Então, só que essas pessoas não estão na presença de Cristo, mas fazem caridade, ajudam, fazem ofertas. Agora mesmo, no final do ano, estamos chegando no final do ano aí, pessoas campanhas, que compram campanhas. Essas pessoas fazem isso pensando, eu fazendo isso, eu vou ter um crédito lá no céu com Deus. O seu crédito das boas obras é aqui. Essas pessoas, mesmo que detestem Deus, xingam Jesus, mas se eles abençoam outros seres humanos, eles serão abençoados aqui. Nós temos muitas pessoas que não creem em Jesus, são muito abençoadas, prósperas, aqui. Mas não vai entrar no céu. O céu só vai ser para aqueles que entenderem que são pecadores e tomarem a decisão de serem salvos por Cristo. Virgem Maria não salva, São Pedro não salva, São João não salva. Só quem salva é Cristo. Você sendo uma pessoa abençoadora, você está semeando para você. A Bíblia diz isso. Tá? Se você semeou bondade, você vai colher bondade. Se você é amigo, você vai ter amigo. Se você perdoa, você vai ser perdoado. Se você ajuda, você vai ser ajudado. Agora, salvação não entra aí. Salvação é Jesus Cristo. Senhor, perdoa porque eu sou mau. Eu não sou bonzinho porque eu tenho dinheiro e reparti o meu dinheiro com os pobres. Isso não me salva. Porque o preço da salvação, nem pelo todo o dinheiro desse mundo eu poderia fazer. Pastor, eu queria ler uma parábola de Jesus. Ele falou, capítulo 25, ele fala sobre a parábola das 10 virgens. Sim. Depois falar da parábola dos talentos, aí ele entra nessa parte aqui, que é a questão das obras. E o que o senhor pensa a respeito disso? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele,
Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Aí entra na questão das obras. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Até aqui, pastor. Essa questão de tive fome, e aí? Como é que é essa questão da caridade? Porque as pessoas também criticam, abusam disso. E criticam quem não faz. Sim. Mas você não faz caridade nenhuma, você não ajuda ninguém. Quem somos nós para julgarmos pessoas? Nunca somos juízes. Eu, como pastor, eu não sou juiz de ninguém. O grande problema é esse, de você não abençoar. A campanha do quilo. Ceia do Senhor, no primeiro domingo de dezembro, a gente faz uma campanha. As pessoas levam 1 quilo, tem pessoas que levam uma cesta, tá, de alimentos. Mas tem irmãos que vêm para mim e dizem assim: irmãos queridos, pastor, eu não me lembro, esqueci. Eu digo: traz no próximo domingo. E ele esquece. O que essa pessoa está semeando? Não vamos entrar na salvação. Que ele vai ter falta um dia. Uhum. Por que Jesus disse que vai colher a 30, a 60, a 100 por um, quando se fala de oferta? Tem gente que dá oferta porque crê que Deus pode abençoar, mas aquele dinheiro sai dolorido. Tá? 30, não é o mesmo Deus? Por que ele não abençoa com 100% a todos? Tem pessoas que liberam mesmo, oferta, campanha, participam, abençoa. Esse vai ser abundante na colheita. Tá? 60%. Uma pessoa que dá, mas ainda fica meio assim. E agora? Quando você não crê que vai faltar dinheiro para você, ou alguma coisa para você no final do mês. Não, meu Deus me supre. Mas também você não pode ser um esbanjador, que a Bíblia critica. Quando você, vou dar meu salário todo para a igreja. Você vai passar fome, cara. Sim. Que Deus não vai se iludir por causa do seu dinheiro que deu a outro. Uhum. Deus vai trazer para você aquilo que o seu coração concorda. Eu me lembro na igreja primitiva, quando no início assim, né, aquele mover de Deus, muitos venderam seus bens, venderam posses e entregaram aos pés da igreja. Só que passou um tempinho e veio uma fome severa em Jerusalém. E Paulo teve que ir às igrejas, de igreja de Filipe, e outras igrejas, pedir ajuda para socorrer os irmãos que estavam em Jerusalém. É porque esse evangelho não é pregado. O evangelho que é pregado é ter carro, casa, salário. A Bíblia diz, Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, teríamos dificuldades. São as crises do mundo que nós temos que ter isso. O que acontece? Ananias e Safira morreram por quê? Eles deram dinheiro, porque tocaram trombeta. Agora, mentiram diante de Deus. E quando você mente, uma vez uma irmã da igreja me disse: pastor, a minha mentira é caridosa. Existe? Mentira é do diabo, não existe caridosa. Aí ela falou assim: não podia falar para minha tia que ela estava com câncer. E quem mandou você falar? Fica quieto. O médico falou comigo, e daí? Falou com você, não falou com ela. Aí nós queremos que Deus haja nisso. Deus não vai entrar nesse assunto. Que Deus abençoe. Amém. Tinha mais coisas para falar aqui. Já estamos chegando ao final. Só a parte que eu não li a parábola toda,
a Bíblia diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estava nu, não me vestiste, achando enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, e não o assistimos? Então lhe respondeu: em verdade vos digo, sempre que deixaste de fazer um destes pequeninos, a mim deixaste de fazer. O interessante, pastor, é que a gente tem que entender o seguinte: as obras, a fé e as obras andam junto, de maneira progressiva. Agora, isso aqui não é uma regra, isso aqui é uma parábola que Jesus contou, a importância de você fazer a obra. Agora, Deus, ele vai usar você de acordo com o seu talento, de acordo com o seu dom, de acordo com a sua maneira. Uma coisa que o senhor fala lá: eu não prego, eu não canto, eu não faço nada, para que eu sirvo, pastor? Aí você sempre diz lá: só a sua presença nos cultos já é algo importante, porque a sua presença nos cultos atrai outras pessoas. Jesus aqui não está dizendo que é necessário que a gente venha socorrer aquele que está com fome, aquele que está nu, vestir, para poder alcançar a salvação. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre a importância, sim, de nós fazermos as obras. Fazemos as obras, mas as obras e a fé têm que caminhar juntos. As boas obras só vêm através de uma salvação genuína. Nem todos que nasceram de novo, hoje, nasceram de novo, tiveram uma continuidade servindo a Deus. Estão na igreja, estão lá: eu falo em línguas estranhas, queridos, dons não salvam, como as obras não salvam. O que salva é a sua fé em Cristo, a sua perseverança. Jesus faz uma pergunta: será que quando o Filho do Homem vier, vai achar fé ainda aqui? Que hoje a própria igreja evangélica escandaliza. Por isso que a religião evangélica trouxe doutrinas de roupa, de cabelos, coisas, achando que poderia consertar o homem. O que conserta o ser humano é Cristo na vida. É você estudar a Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia, você vai perseverar até o fim. Porque eu tenho dons, porque Deus me usa. Queridos, Deus usou uma mula, não vai usar você? Não é, pastor Nilton? Meus amados, estamos chegando ao final de mais esse debate Cume, e quero convidar você, próximo sábado, 9 horas da manhã, Café do Cume, com o nosso pastor Evandro Bernardo, que é o presidente do Cume, e ele vai estar ministrando a ceia do Senhor nesse dia. Amém, pastor? Igreja Evangélica Fé para Todos, São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Pastor Evandro Bernardo manda convidar a todos. Mas eu não sou diácono, você é filho de Deus. Vai ter um café gratuito de 9 às 10, depois da celebração do culto a Deus. Amém. Obrigado, pastor Samuel Brito, pastor Nilton, obrigado aos ouvintes. Deus abençoe. Tchau! Você ouviu Debate Cume, Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Até o próximo encontro.